E aí, galerinha do YouTube, tudo jóia com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre casamento. Então a palavra de hoje é casamento. Por que casamento? Porque comemoro hoje com minha esposa 9 anos de casado. Para uns é pouco, para outros é muito, né? O importante é que é uma satisfação muito grande viver uma vida a dois. Mas antes de qualquer coisa, quero te pedir, né, se inscreva aí no meu canal, tá certo? Se você gostou do conteúdo, dê o seu like, tá beleza? Dê o seu like. Interaja com a gente, escreva aí nos comentários o que você acha de casamento, tá certo? E bora com a gente. Bem, galera, olha, hoje eu vou falar sobre casamento. Casamento para uns é assustador, né? Para uns é assustador, para outros é uma alegria, para outros é um sonho, né? Então as pessoas têm visões diferentes sobre casamento. Hoje eu vou colocar a visão do casamento, o qual ela está na perspectiva do ser humano, né? Pelo menos de um percentual grande aí da população, tá certo? E o casamento, ele é uma união entre um homem e uma mulher, né? É um sacramento instituído, né, por Deus. Nós vamos observar uma descrição bíblica que diz assim: deixará o homem o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá beleza? Então, assim, o casamento ele é algo instituído por Deus na vida do homem, né? Por isso que fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei para ele uma auxiliadora, né? Uma pessoa que vai estar do lado dele. E o casamento é isso, é você ter alguém com quem compartilhar a sua vida. Mas nós vamos observar que para chegar no casamento, nós vamos ver que existem etapas, tá certo? Etapas. O casamento ele inicia-se com um namoro, com noivado e com casamento, tá certo? O namoro, é importante observar que as pessoas têm uma visão de namoro, aquela emoção da paixão, né? E aí, né, o casal passa o tempo todo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pessoas que passam até 10 anos namorando, numa emoção. E aí, depois que casa, descobre e fala assim: não é essa pessoa que eu queria. Mas é exatamente isso que eu quero falar. Porque às vezes a pessoa passa esse período namorando, que o período do namoro é para conhecer a outra pessoa. Então, às vezes, passa metade a vida namorando o tempo todo simplesmente com beijos, abraços, beijos, abraços, beijos, abraços, e aí esquece de conhecer, de compartilhar ideias, né? De acompanhar como é a ideologia, o comportamento, as atitudes, né, da outra pessoa, se bate, né, com aquilo que você espera, se bate com aquilo que você almeja, tá certo? São essas características aí que você deve observar, né? Para quando você decidir, porque aí vem a segunda parte, que é a parte do noivado, né? Mas antes, no período do namoro, o namoro é para você conhecer, para você não casar com ninguém sem conhecer, né? E aí nós vamos ver que depois vem o noivado. O noivado é quando você já decidiu, já viu que essa pessoa é realmente a pessoa que você ama, é a pessoa que tem o mesmo propósito que você, é a pessoa que você vai viver para o resto da sua vida. Né? E aí nós vamos ver que é interessante observar também se ela tem o mesmo sentimento por você. Se tem o mesmo sentimento que você tem por ela, porque o amor, na verdade, o casamento, ele é um amor recíproco, né? É um amor recíproco. É onde existe uma troca de amor, uma troca de emoções, de ações, né? Isso que é o casamento, tá certo? E aí nós vamos ver que então quando chega, você descobre, não é essa pessoa mesmo que eu quero, então eu vou noivar. Aí você noiva com essa pessoa. E aí você vai ver que no período do noivado é o período em que você vai se preparar para casar. E existem muitas pessoas que casam sem ter um lugar para morar, se casam sem ter uma estrutura, né, de vida boa. Não. Sempre é importante você casar tendo uma vida já organizada. Mesmo que não seja, não estou falando de estrutura, de riqueza, né? Não, mas pelo menos tenha a sua vida organizada. Né? E aí nós vamos observar que então
No noivado é o período que você compra sua casa, né? Compra aí seu apartamento, compra os móveis, né? Aí decora a casa, compra tudo e aí deixa tudo equipado para chegar o período do casamento, né? O período do noivado ainda é o período aquele onde a pessoa está decidindo, olha, é isso mesmo que eu quero, não é, né? E aí depois vem o período do casamento, tá? O casamento, ele existe 3 processos, né? O casamento no civil, que é o diante da lei, né? O religioso, que é diante de Deus, os votos feitos diante de Deus, diante dos homens, né? E diante do sacerdote, né? E também tem a consumação do casamento, que é a lua de mel, tá certo? E aí, assim, nós vamos ver que, seguindo essa trajetória, você vai ver o seu casamento bem estruturado quando você segue certinho essa sequência. Ah, tá, mas calma aí. Não, certinho que eu falo assim, porque às vezes a pessoa não namora, ou então no namoro não presta atenção com quem ela está se casando. E quando depois que ela se casa, que ela passa a ver quem é a pessoa com quem ela está vivendo. E aí ela descobre que não é aquilo que ela queria, e aí tem separações, brigas, e aí nós vamos ver assim, outras consequências aí que negativa que acontece dentro do casamento e que causa, querendo ou não, ambas as partes saem machucadas. Né? Umas mais, outras menos, mas acaba saindo machucada nesse relacionamento. Mas o importante mesmo é seguir todo esse processo, conhecer bem a pessoa, ver se existe cumplicidade, e aí nós vamos ver. E aí finalizando com a consumação do casamento, né? Após o civil, religioso, e aí nós vamos à lua de mel, que é a consumação do casamento. São esses o processo do casamento, para você depois iniciar, né, a formação aí de família, tá certo? Inclusive eu vou deixar nas descrições, né, o vídeo que eu falo sobre família, o que é verdadeiramente uma família, tá beleza? Aí eu quero que vocês vá lá nas descrições lá, né, eu vou deixar o link lá para vocês verem o que eu falo sobre família, tá certo? Mas vamos falar sobre o casamento aqui. Voltando sobre o casamento. O casamento ele tem que ter a cumplicidade. Se você observar, se você nunca entrou em uma canoa, quando você entra em uma canoa, existe 2 remos, um de um lado e um do outro. Pegue um desses remos e pede à sua parceira, né, à sua esposa, para pegar, ou a sua namorada, para segurar o remo do outro lado. Se um só remar, o que vai acontecer? Se uma pessoa só remar, você vai observar que o barco vai ficar que a canoa vai ficar rodando no mesmo lugar e não vai sair daquele local. Agora, se os dois remarem na mesma direção, os dois vão alcançar o resultado o qual almeja, que é o deslocamento, né, para o destino onde desejam chegar. Dessa mesma forma é o casamento. Se as 2 pessoas seguirem o mesmo propósito ao longo da trajetória da vida, eles vão observar que tudo vai dar certo. Agora, se um remar ao contrário, e aí você vai observar que não vai sair do lugar, vai ficar aquela coisa rodando, 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 até ficar tontos. Né? Vamos, se você pegar a canoa, rodar e só remando no mesmo lugar e a canoa rodando, chega uma hora que você vai ficar tonto. E aí perigosos os dois trombar um no outro, né? E a canoa até virar e afundar. Dessa mesma forma é o casamento. Se os dois não tiverem o mesmo propósito, um vai ficar remando para um lado, o outro para o outro. É aquele famoso puxa-corda, onde um disputa com o outro, em vez dos dois juntarem os conhecimentos, juntar os valores. E aí você vai ver que vai ter o resultado, o qual você almeja. Entendeu? O casamento é isso. É cumplicidade. Amor e cumplicidade. O relacionamento só não dá certo porque falta amor. Falta o respeito, falta a cumplicidade. Agora, quando existe amor, respeito e cumplicidade, as pessoas conseguem viver uma vida eterna, né? É aquele amor eterno. Conseguem viver um amor eterno. Ah, mas o casamento não é fácil. Não é fácil. Uma vida a dois não é fácil. São 2 pessoas, 2 seres humanos, né, criados em famílias, em locais diferentes, talvez até em culturas diferentes, e precisam se adaptarem. E é exatamente neste momento, quando se unem após o casamento, após a consumação do casamento, entram para local, um local só. E aí começam a conviver juntos. E aí nós vamos observar que vai existir maneiras diferentes de agir. Olha, eu tenho uma maneira de agir, a minha esposa tem outra diferente. Mas às vezes, por exemplo, às vezes a ideia dela é mais produtiva do que a minha, às vezes a minha ideia é mais produtiva do que ela. Então é momento de nós o quê? Saber reconhecer o espaço um do outro, para quando saber reconhecer também o outro, né, a posição, o respeito, né, saber dar honra também ao outro, né. O casamento é isso. Eu tenho que saber trocar essa experiência um com o outro e ser carinhoso, nunca deixar, né, já casei, então beleza, não.
né? Pratique amor, pratique carinho, pratique emoções, vivencie emoções, surpreenda cada dia, né? Perdoa, o relacionamento também é feito de perdão, né? Perdoar e feito também de respeito. Porque se num relacionamento perder o respeito, sabe o que vai acontecer? Acabou o relacionamento. Aí começam as brigas, aí começa a agressão, né? E aí é sinal de que vai desandar. Então é necessário ter o respeito, ter a cumplicidade, o amor. Faça isso. Você vai ver que o seu casamento vai bem. Você vai ver que o seu casamento vai ser bom. Porque o casamento tem que ser bom, tem que ser algo para te fazer feliz e não para te entristecer, para te chatear. Procure sentar, conversar com frequência, colocar a sua situação, pedir, né, ao seu parceiro, a sua esposa, né, o seu esposo para compartilhar com você as ideias. Coloca, olha, eu estou fazendo isso, não está correto, olha, e você, sabe? E ali começar, principalmente uma das coisas mais importantes também, em vez de você ficar apontando o erro do outro o tempo todo, é bom você fazer um exame de consciência e ver os seus erros, o que está faltando você atuar para com a outra pessoa, entendeu? Interessante isso, que na verdade quando você casa, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Né? Na verdade você não casa para ser servido, você casa para servir. Né? Isso que é o relacionamento. O amor é isso. É servir, é viver. Né? E isso é importante também, que o outro, né, que isso seja recíproco, para que venha ter uma satisfação maior. Porque um lado só sedento, um lado só, quando um lado só cede, você vai ver que vai acontecer o quê? Meu amigo, vai acontecer desgaste. O desgaste do relacionamento ele acontece porque um lado só está batalhando. É aquele que eu falei, fica rodando no mesmo lugar. E aquele que está remando fica cansado. Aí chega um momento que vira e fala assim, eu não aguento mais, acabou. Né? E aí acontecem os divórcios, acontecem as separações. Por isso que você tem que pensar bem, né, antes de casar, com quem você vai se casar, né? Nós vamos ver que existiam muitos casamentos arranjados. Hoje não. Hoje você tem a liberdade de conhecer, de ver, né, a pessoa, de viver com a pessoa, né, por um período, namorando, conhecendo, para depois você se casar. Então presta muita atenção nessas pessoas, na maneira que você vai buscar esse relacionamento, para não envolver com a pessoa errada também, né? E aí você ser infeliz. Então é importante você prestar atenção nesses detalhes, né? Para você construir um casamento sólido, tá certo? Você construir um casamento sólido, você vai conseguir ter uma família sólida, uma família abençoada, né? Filhos, né, abençoados aí, né, que você vai conseguir se realizar na sua vida sentimental. Mas preste atenção, casamento é algo sério. Não pensa casar, vou casar, mas se não dá certo eu separo, não. Planeje um casamento para durar a vida toda. Tá certo? Planeje para durar a vida toda. Mas como eu planejo, Robson? Olha, preste bastante atenção com quem você está namorando. Se é a pessoa certa para você casar. Se é a pessoa, não é a pessoa que você está amando assim, nossa, apaixonada, não. Né? Pensa um pouquinho fora da paixão no momento que você estiver namorando. Presta atenção nas atitudes para você conhecer bem, para você saber que futuramente você não vai se arrepender. Né? Robson, mas ao longo da trajetória tem pessoas que revelam que é diferente. Sim, tem pessoas que revelam ser diferente, mas algo interessante é que mesmo essas pessoas que revelam diferente depois, nós sempre no princípio, sempre elas vão deixar um pouquinho de ação que vai te mostrar que não é a pessoa correta. Entendeu? E aí ao longo da trajetória, na verdade um casamento ele é uma vivência, onde você passa a conhecer a pessoa, né? Onde você aprende a amar a pessoa. Você vai aprendendo a amar a pessoa e a pessoa também vai aprendendo a te amar. E aí os dois vão se conhecendo até ficar. Tem nada mais bonito do que se ver um casal de cabelos branquinhos, onde viveram junto uma vida, né? Uma vida de cumplicidade, né? De amor. Aí se você sentar e perguntar a esses de cabelinhos brancos juntos, falar assim, olha, sempre foi flores? Não, eles vão falar assim, não foi flores. Às vezes discordamos, às vezes chateamos, às vezes magoamos, né? Isso acontece, isso é do ser humano. Mas a importância é que essa mágoa não prevaleça, não se torne falta de respeito. Mas que essa mágoa se transforme em perdão e volta à reconciliação um com o outro, né? E venha haver a mudança, a reconciliação e mudança. E aí sim haverá paz. Né? Porque um casamento abençoado é aquele casamento que você tem paz e vivência, né? De amor e de cumplicidade um com o outro. É exatamente isso que eu queria dizer para você. Esses são os passos do casamento. A união ela é feita de cumplicidade, a união conjugal. Um ao outro se tornará uma só carne.